Pessoal, beleza? Então, voltando aí, né, para a segunda parte do vídeo, vou dar continuidade aqui então, falando um pouco de radicais orgânicos, né, seria lá ramificações que podem estar presentes na cadeia aí. Esses radicais aí são formados por meio de cisões homolíticas, né, então a gente tem lá átomos, né, fazendo lá o compartilhamento de elétrons, né, ligações covalentes. Quando cessa esse tipo de ligação, cada átomo pega o seu elétron, né, e se desfaz aí. Então, como cada átomo fica aí com o seu elétron, né, pode formar lá os radicais livres. Esses fragmentos de moléculas são conhecidos também como grupo alquil, né, fazem parte aí do grupo alquil, ou ramificações de modo geral. Então a gente tem o metil, etil, propil, o isopropil, sec-propil se for o caso, né, butil, pentil, hexil, entre outros aí. Naftil tá aqui, alfa ou beta, né, vai depender de onde que ele vai se encaixar na cadeia. Benzil, fenil e entre outros, beleza? Então, grupo de ramificações aí que pode aparecer lá. Bom, hidrocarbonetos ramificados, né? Como é que a gente nomeia então uma cadeia com ramificações aí? Nos hidrocarbonetos saturados, que é o nosso caso aqui, isto é, aqueles que só possuem ligações simples, como a gente viu na sua estrutura, a cadeia principal é a sequência que possui o maior número de carbonos. Então, a cadeia principal aqui seria a parte que tem maior número de carbonos, né? Então, numerando aqui, a gente viu que essa faixa amarela aqui representa 8 carbonos, né? Se eu pegar outra sequência aqui, por exemplo, aqui vai dar 7, aqui vai dar 7, aqui vai dar 7. Então, essa daqui seria a maior sequência. Em caso de duas cadeias principais com o mesmo número de carbonos, a cadeia principal é a mais ramificada. Então pode acontecer, por exemplo, que eu tenha essa possibilidade com 8 e tenho outra possibilidade aqui com 8. Quando eu tenho duas possibilidades ou mais, eu tenho que pegar a sequência que tem maior número de ramificações. Então aqui eu tenho 4, né? Por exemplo, nessa sequência, mas poderia, por exemplo, aqui 8, vamos imaginar que tivesse 5. Então eu pegaria uma sequência aqui, 8 carbonos que teria 5 ramificações. Então escolha que tem maior número de ramificações aí. O carbono é aquele que faz com que a estrutura tenha os menores números para indicar a posição dos radicais. Então, um exemplo, né, se eu fosse numerar, né, dessa posição aqui, por exemplo, então esse seria o 1, 2, o 3 e o 4. Aí no carbono 4 começaria a aparecer as ramificações aqui. E se eu numerar daqui, por exemplo, né, da esquerda para a direita, então na posição 3 aqui no carbono 3 começaria a aparecer a primeira ramificação. Então eu pego o que está mais próximo da extremidade. Então a ramificação que está mais próxima da extremidade seria, né, o ideal para iniciar a numeração da cadeia. Então por isso que eu estou iniciando a numeração por meio desse carbono 1 aqui. Quando a estrutura estiver com dois ou mais radicais iguais, colocamos apenas né, uma vez o nome de cada radical antecedendo como prefixo di, tri, tetra. E entre outros aí, né, conforme a quantidade de ramificações que a gente tem aí. O que ele quer dizer com isso? Então, por exemplo, aqui eu tenho duas ramificações metil, né? Eu tenho uma aqui e uma aqui. Então não preciso colocar metil, metil. Eu posso colocar, por exemplo, de 2, né? De 2 metil. Então, dimetil. Então, quando eu tenho, por exemplo, duas ramificações iguais, eu coloco os prefixos de, né? Tivesse 3 tri, 4 tetra e por aí vai. Beleza? E aí eu vou nomeando a cadeia. Bom, dentro ainda dos hidrocarbonetos ramificados, né, a gente tem aí hidrocarbonetos saturados, né, então um exemplo aqui. Então eu tenho aqui a cadeia principal com 3 carbonos e eu tenho uma ramificação, metil. Então a ramificação metil está aqui, né, no carbono 2, e a cadeia principal é o propano. Então como a gente já começou a nomear aí. Como é que ficaria então? A ramificação metil, propano. Beleza? Então não preciso numerar nada, né? Vai estar no carbono aqui, então a única possibilidade que tem é que está no carbono 2. Se estivesse aqui na extremidade, não seria uma ramificação, né? Seria a continuação da cadeia. Outro exemplo aqui, né? Que é a cadeia anterior que a gente viu. Então eu tenho uma ramificação metil aqui no carbono 3 e no carbono 4. Eu tenho uma ramificação etil aqui no carbono 5. E eu tenho uma ramificação isopropil aqui também no carbono 5. Beleza? A sequência maior de cadeias aqui, da cadeia, né, com o número de carbonos, tem 8 carbonos, então octano, né, oct de 8, octano. E aí eu começo então a colocar aqui, né, a ordem. Então aqui nesse caso é a ordem alfabética, né, então etil vem primeiro. Então no carbono 5 eu tenho etil,
No carbono 5 eu também tenho o isopropil, então prop, P, né, antes de M aqui, então 5 isopropil. E no 3 e no 4 eu tenho o di, né, o prefixo di, de 2, metil. Então 3 e 4, dimetil e o nome da cadeia principal octano. Então ficaria 5 etil, 5 isopropil, 3 e 4, dimetil, octano. Beleza? A fórmula molecular a gente pode usar essa fórmula geral, né? Então eu usei aqui, tenho 15 carbonos vezes 2, 30, mais 2, 32. E aqui eu não coloquei, mas se eu fosse pegar aqui 4 carbonos vezes 2, 8, com mais 2, 10. Então C4H10. Dentro agora dos hidrocarbonetos insaturados, que acaba ficando um pouco mais fácil dos saturados, tá? Como a gente, nos saturados, a gente só tem as ramificações, então quem manda são as ramificações aqui no caso. Até brinco que poderia ser lá o estagiário de laboratório. Então como a gente só tem estagiários, precisa ver quem é o estagiário mais velho que manda lá, né, que tem mais conhecimento no laboratório, então ele que manda. Nesse caso aqui, como a gente tem uma insaturação, a insaturação seria o técnico de laboratório. Então o técnico de laboratório ele manda mais do que os estagiários. Então nesse caso aqui é mais fácil, né? A gente vai ver, vai perceber que a insaturação aqui ela que vai favorecer aí a numeração da cadeia principal. Mas vale lembrar que também a insaturação tem que estar dentro da cadeia principal, beleza? Os hidrocarbonetos insaturados são aqueles que contêm lá uma dupla ou uma tripla ligação. Neste caso, a cadeia principal é a maior sequência que contiver a ligação dupla ou tripla. E o carbono 1 será o carbono mais próximo da insaturação. Então tá aqui dentro, né, ó, uma cadeia com 6 com uma tripla ligação. E aí o carbono 1 ele tem que estar mais próximo, né, da ramificação, por exemplo, né, da extremidade aqui. Então por isso que eu começo a numeração daqui. Então o carbono entre 1 e 2, né, tem saturação, tá aqui. Aqui eu já começo a numerar. E aí eu já tenho as duas ramificações aqui. Aqui também, né, então tá mais próximo da extremidade, né, então tá entre o carbono 2 e 3, então aqui começa a minha numeração. E aí eu vou pegando aí as insaturações que estão no meio, as ramificações que estão no meio aí. Pegando a primeira cadeia aqui, como é que ficaria pra gente então? No carbono 3 eu tenho aqui uma ramificação terc-butil. E no carbono 4 e 5, por exemplo, né, no carbono 4 eu tenho uma ramificação metil e no carbono 5 eu tenho duas. Então ficaria lá 4,5,5, por exemplo. E a gente usa o prefixo tri, né, de 3 metil aqui, beleza? Então ficaria 3, né, terc-butil, 4,5,5 trimetil, hept, porque a cadeia tem 5 carbonos aqui, 2, né, então no carbono 2 está a dupla ligação, né, 2 em, e o final O, que é o hidrocarboneto, beleza? Aqui a gente tem uma cadeia com 6, né, carbonos. Então a gente sabe que o carbono 1 aqui, né, tá perto da insaturação. Então no carbono 3 eu tenho uma ramificação etil, tá aqui. E no carbono 4 eu tenho uma ramificação metil, beleza? Como é que ficaria isso aqui então? 3 etil, 4 metil, X de 6 carbonos. E no carbono 1 aqui eu tenho a saturação in, então ficaria um ino, mas poderia ser diretamente falando aqui, né, 3 etil, 4 metil, hexino. Então sem numerar a tripla ligação aqui também serviria. A fórmula molecular, né, a gente pode usar essa fórmula geral. Então calculei aqui, né, tem 14 carbonos, né, 14 vezes 2 vai dar 28. E aqui eu tenho 6, tenho 9 carbonos, 9 vezes 2, 18, menos 2, por exemplo, 16, beleza? Aqui é uma tripla, aqui é uma dupla. Uma observação, quando a gente possui, né, dentro de uma mesma molécula, dupla e tripla ligação, a ordem, na verdade, de numeração seria pela dupla. Então a dupla vem primeiro, tá? Como está sendo mostrado aqui. Então eu tenho uma cadeia com 5 carbonos, e aí eu tenho a dupla no carbono 1 e eu tenho a tripla aqui no carbono 4, por exemplo. Então ficaria um penten, né, tá aqui, né? Então o 1 aqui está simbolizando que a dupla está no carbono 1 e o 4 aqui eu tenho uma tripla ligação. Então
ino. Ou penten, que é de 5 carbonos, um en, ou seja, no carbono 1 tem a dupla ligação e no carbono 4 tem a tripla ligação, ino. Então eu sigo também aqui a ordem, né, de vogais, vamos dizer assim, né, em in, por exemplo. Beleza? E a forma molecular, né, a gente pode achar por aqui. Então 5, né, vezes 2, 10. Como eu tenho aqui dupla e tripla, então aqui seria menos 4. Então 10 menos 4, 6. Então C5H6, né, que é o que a gente consegue contar aqui. Então 2, 3, 4, 5, 6. 6 hidrogênios, C5H6. Agora, hidrocarbonetos ramificados. Então, dentro dos ciclos saturados aqui. Então, cadeias fechadas, saturadas, né, só com ligações simples. Então, nos ciclos saturados, né, contendo apenas um radical, por exemplo, não é necessário numerar. Então, quando eu tenho só uma ramificação, não é necessário numerar, né, vai partir dali mesmo. Então, se aqui fosse a única ramificação, aqui seria o carbono 1. Naqueles que tiverem mais de um radical, o carbono 1 é aquele que faz com que a estrutura tenha os menores números possíveis. Então, é o que está mais próximo, né? Então, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2, por exemplo. E aqui, por exemplo, né, eu não posso começar por aqui, porque está no meio, né, entre eles. Então, eu tenho que pegar uma sequência que pegue todos os radicais o mais próximo possível. Então, 1, o 2 e 3. Beleza? Que é o caso aqui. Então, o menor número possível aí. A numeração pode girar em sentido horário ou anti-horário. Então não importa se ela vem para cá, né, ou se ela vem para cá. Beleza? Então vamos ver como é que vai ficar aqui. Então a gente viu que o que predomina aqui, né, é a ordem alfabética, né? Então no carbono a gente tem o etil e no carbono 2 a gente tem o metil. Então ficaria 1 etil, 2 metil, ciclo, né? Eu tenho um ciclo aqui, uma cadeia fechada com 6 carbonos. Então ciclo hexano. Beleza? Aqui eu tenho no carbono 1 metil, no carbono 3 metil e no carbono 2 aqui eu tenho o terc-butil. Eles estão 4 carbonos. Como é que ficaria pra gente então? 2 terc-butil, né, but, tá aqui, B, né? E 1,3 de 2 metil. Ciclo, cadeia fechada com 5 pentano. Beleza? É assim que a gente acaba numerando aí. Beleza? Ciclos insaturados. Nos ciclos insaturados ramificados, a numeração deve começar sempre por um dos carbonos da insaturação. Então, quando tem a insaturação, fica mais fácil para a gente, que é aquele técnico de laboratório que está acima dos estagiários aí. De modo que ela fique entre os carbono 1 e 2. Então, a insaturação tem que ficar entre o carbono 1 e 2. Não importa a ordem aqui, né? Se é sentido horário ou anti-horário. Então, ela tem que estar entre o carbono 1 e 2. A numeração deve continuar ao longo do anel, de forma a se obterem os menores números possíveis para os radicais. Então é o exemplo aqui, né? Tem o carbono 1 e 2, e aí a ramificação está mais próxima aqui do 2, por exemplo. Então a minha sequência de numeração é essa daqui. E aqui a mesma coisa, ó. O carbono está entre 1 e 2, e no carbono 1 eu tenho uma ramificação. Então que já me direciona para que esse seja o número 1 mesmo. E aí eu vou seguindo aqui, né, a numeração até chegar na ramificação do carbono 6 aqui. Beleza? No caso de insaturações, não é necessário indicar a posição da insaturação, mas deve-se indicar a posição dos radicais, mesmo quando o ciclo só tiver uma ramificação. Então não preciso falar a posição que está, né, a insaturação. A gente sabe que vai estar entre o 1 e o 2, a não ser que eu tenha duas, né, aí eu tenho que direcionar. Então aqui eu tenho uma ramificação metil no carbono 3, então ficaria 3 metil, né, ciclo penteno. Né, lembrando que o en aqui está no carbono 1. Beleza? Aqui eu tenho a ramificação no carbono 1 e no carbono 3, né, de metil, e uma ramificação etil no carbono 6. Então ficaria 6 etil, 1,3 dimetil, ciclo, né, hexeno. Então tá aqui, carbono 1 e 2 eu tenho aqui a dupla ligação. Beleza? Falando um pouco então de aromática, acho que eu vou parar esse vídeo aí para não ficar muito grande, e a gente volta no próximo, beleza?